Desenvolvimento cognitivo e emocional na primeira infância. Falando como especialista da educação infantil, Maíra Vanheza. Olá! Tá me escutando Oi, direitinho? agora sim eu tô te escutando, estou te Mentira vendo. que a gente tá assim! Combinamos, olha que lindas. De vermelhinho, olha que fofas! Tá vendo? Tudo bem, Ó, Má? ó, Ó, ó. mentira! Tá com tô com gelecas, ó. Deixa eu ver se ele vai aparecer, vai, porque eu estou com filtro. E aí, tudo bem? Um brinde para nós antes de Um começar. brinde. Hum. Aí Maíra separa. Banheza, aqui agora comigo. E eu estou muito grata de você estar vindo aqui, trabalhando neste lado nosso especialista aí. Eu, como uma pessoa leiga na área da educação, eu sou uma, digamos, uma boa estudiosa, mas eu não sou a especialista. Então você vai estar com a palavra aqui, Maíra, falando um pouquinho desse universo, porque é o seguinte, por que os primeiros anos de vida na vida da criança, os primeiros anos são tão importantes? Olha, eu acho que você já tá. Primeiro, né? Vamos começar. Você já tá quase uma especialista também, né, Lani? Obrigada, É uma, Maíra. é uma estudiosa aí que já se dedica um tempo para a infância. Então, eu acho Sim. que você sabe, assim como eu, que esses primeiros anos eles são assim de extrema importância Uhum, para educação, para a infância, para o desenvolvimento infantil em si. uhum. Existe um teórico que eu gosto bastante, que você vai saber quem é o Jean Ah, Piaget, sim. é, é o Bebemos queridinho dos muito dessa professores. fonte, nessa fonte aí, né? Muito, Explica o muito, muito. porquê para as pessoas que não conhecem ele, por que que nós bebemos um pouco dessa fonte. Bom, o Piaget é o cara, assim, é o cara da educação, né? Ele Uhum, foi, assim, muito importante para a educação, para o desenvolvimento da educação. Ele estudou muito sobre educação, sobre pedagogia, e ele passou muitas informações que são pertinentes e que a gente carrega até hoje, uhum, tanto para a pedagogia quanto a psicopedagogia também faz uso de informações, né, que uhum, ele traz e que a gente acaba utilizando no desenvolvimento. uhum, Então, o Piaget, ele dividiu a infância, né, e o desenvolvimento em si em algumas fases. Na infância, duas delas são importantíssimas, de uhum, 0 a 2 anos, é a primeira fase, né, que é do sensório motor. E uhum. aí, essa fase do sensório motor é quando a criança é bem pequenininha, sabe aquela criança que coloca tudo na boca, vai a mão na Descobre o boca, mundo, né? É o aí momento ela de joga. conexão, descobrir o mundo, enfim. E isso, ela tá descobrindo tudo. Ela joga coisa no chão, aí ela percebe que faz aquele barulho, e aí ela quer jogar Uhum, de novo e fica jogando de novo, e a mãe fica brava, né? Que ela fica jogando as coisas no chão, mas é porque a criança tá descobrindo, né? uhum. É aquele momento que os bebês, né, estão percebendo o mundo todo, percebendo que ele não é mais, que ele é um ser único, que ele não é ligado mais com a mãe, Ah, e aí ele vai tendo aquelas todas as sensações. Até os gelecas, né? Eles são super importantes nessa fase, porque eles também falam, né, dessas sensações. E, sim. e aí depois, Lani, dos 2 até os 7 anos, Uhum, é uma fase que é super importante, porque nessa fase as crianças começam a descobrir é, é, a imaginar mesmo, né? A criar, e aí eles começam a representar. eles criam Mais ou menos, narrativas próprias, né? mais ou menos o que a gente faz no teatro, eles fazem Uhum, nas brincadeiras, uhum, sabe? Então eles começam a fazer o quê? A fazer os jogos simbólicos. Então, uhum, eles representam através desses jogos, representam situações da vida cotidiana mesmo, uhum. sabe? Quando a criança brinca de casinha, quando a criança brinca de médico, quando eles brincam de fazer comidinha, eles estão Então, criando.
Pegando o gancho aí disso aí, que acho que as mães estão aí, né, assistindo, os familiares, outros professores, você está há quanto tempo na área da educação, Mar? 20 anos. 20 anos sendo 20 uma anos, pedagoga e vai fazer 20 anos. psicopedagoga. Ainda não tem 20 anos, Aham. vai fazer 20 Vai anos. fazer 20 Só na, anos. só na Prefeitura de São Paulo, eu já estou há 11 anos na Uhum, Prefeitura. Antes disso, eu trabalhei, né, em escolas particulares uhum, e agora estou também, né, já faz um tempo, atendendo como psicopedagoga. E, entendi. e na área de teatro também, né? Então, para essas mães, inclusive professoras que estão começando carreira, mães, pais, responsáveis, esse momento que é o necessário brincar, o necessário interagir, é o necessário conhecer o mundo. Existe hoje um mal, né? Um mal que, na verdade, não dá para ser tão mal, a gente considerar que só isso em si é mal, porque um dia a Sim. televisão era má, outro dia foi o teatro que é má, e vai indo para trás, cada época tem os seus malefícios, que na É o verdade é o vilão do momento, vilão, né? e que na verdade as pessoas precisam aprender a usar certas ferramentas. Sim. Como fazer com que essa criança dos tempos, dos novos tempos, ela consiga usar o mundo digital? Como é que vocês fazem essa questão trazem o letramento digital? Como é que vocês trazem essa questão do novo mundo para a sala de aula? Como é que vocês abordam isso nesse desenvolvimento infantil? Ó, Lani, eu vou falar, eu dou aula na prefeitura para as crianças bem pequenininhas. Eu pego as crianças Uhum, de 0 a 3 anos, que é o SEI, né? Que é o uhum, Centro de uhum. Educação Infantil. Então, são os bebês e as crianças muito pequenas. Uhum, E existem várias documentações que falam para a gente, inclusive documentações oficiais, né, da Prefeitura de São Paulo uhum, do Brasil inteiro, que falam para a gente que esses recursos midiáticos, eles são importantes, sim, e que eles precisam ser utilizados. Mas é tá. isso, de uma forma correta, né? Não é de qualquer jeito. Uhum, Não é só ligar a televisão lá e colocar para as crianças ficarem o dia inteiro assistindo. Não, tá. precisamos ter um porquê passar aquele recurso, seja qual for. Pode ser um desenho, pode Tem que ter um ser, objetivo claro. tem que ter um objetivo, não é de qualquer forma. Uhum, Então, eles pedem sempre que passe, inclusive, é, filmes ou desenhos nacionais uhum, que representem de alguma forma que representem de alguma forma a cultura nacional, que vai ter algum significado, algum sentido, que tem ali um paralelo com o que está sendo trabalhado, desenvolvido em sala de aula. Não é só passar para deixar a criança assistindo para sei lá, esperando, por exemplo, algum outro momento, esperando a hora de ir embora, esperando algum momento, e aí você coloca lá o desenho para a criança assistir. Não, isso acabou. Inclusive, uhum. nem tem mais televisões em sala de aula, né? Agora Entendi. você precisa levar esse recurso, ou levar a criança para uma sala, ou levar é, a televisão, o computador, enfim, a mídia que for para a Existe uma sua sala, sala promover, especializada para promover esse para ambiente esse momento. digital tecnológico. Ah, E aí não só eles falam também nesses documentos, né, não só de desenhos que as crianças adoram, né, que é o que mais é utilizado, mas outras uhum, coisas como o celular também, de ter um celular, por exemplo, na escola que seja para a criança manusear, é, seja ele funcionando ou não, mas para a criança manusear e aprender até a manusear esses recursos que eles gostam. uhum, Máquinas fotográficas eles pedem para ter para a criança também aprender a utilizar e manusear. tá. São vários recursos que podem ser utilizados no cotidiano escolar de crianças bem pequenas, inclusive. Tem uma questão muito polêmica, Maíra, que eu gostaria de falar com você, que é
muitos pais até retiram totalmente qualquer celular, tecnologia e outras, não deixa assistir televisão, enfim, é de cada ambiente. Sim. Mas isso adianta você retirar tudo o que a criança vai ver o coleguinho de repente consumindo, ou que o coleguinha faz, porque meu ponto de vista, mas agora você me corrige, como eu não sou a especialista, eu acredito muito na questão como eu eduquei meus filhos em outro momento, em outro momento, né, dessa loucura toda, mas que eu conversava muito com eles e que eu explicava o porquê das coisas. Então, eu acredito muito que a ausência do ensinar o porquê e para que usar aquilo e para que serve, os perigos são mais importantes do que retirar a criança desse meio tecnológico. Que vocês estão trabalhando com os pais, principalmente, em relação a isso? Eu acho que depende muito da idade, né? Uhum, A Sociedade Brasileira de Pediatria pede para evitar, eles pedem para evitar o uso de tá, tela até os 2 anos, ok. porque é prejudicial, enfim, para o desenvolvimento é, inteiro da criança, cognitivo, Uhum, para a questão ocular também, porque a criança fica vendo aquelas imagens. Eles pedem para evitar. Vou te eu falar como concordo. mãe e como professora, como educadora. Eu acho Uhum. que todas as mães, muitas vezes, precisam de 5 minutos ali para respirar, Uhum. né? Vou Sim. falar como mãe agora, né? Maíra aqui falando como mãe. Toda mãe merece e precisa de 5 minutos para respirar, nem que seja para fazer uma comida. Às vezes a mãe está tentando fazer um almoço, né? E aí Uhum. precisa usar esse É muito recurso. fácil, né? Chegar e falar assim, olha, não pode, não é para usar, Exato. sendo que no dia a dia, para a mãe, às vezes essa é a única babá que a mãe possui, É isso que eu ia falar. A mãe não não tem outro tem. recurso. E isso, tem mães que não têm rede de apoio, que precisam ali fazer alguma coisa, né? E lógico, não deixar aquela criança em perigo, porque às vezes você se distrai ali fazendo, né, trabalhando, fazendo outra Uhum, coisa, e a criança está sentadinha ali, lógico, né? A gente não tô falando para deixar a criança o dia inteiro na televisão. É num momento uhum. específico que a mãe precisa, né? Naqueles Aquele minutinhos. momento que a mãozinha É, aparece debaixo da porta do banheiro, sabe assim, ó. Quem são aqueles dedinhos, deixa eu ver, você fazendo assim, ó. vem os Quem dedinhos. nunca? Quem nunca? Mães, quem nunca? Pais. Quem não. Exato. Que fala assim, eu quero 5 minutos só para eu tomar meu café quentinho, pode ser sem ele esfriar. Então é isso, Uhum, né? Então a gente tem que saber como colocar e o que colocar também. uhum, uhum. Tem que prestar Essa atenção. parte aí. Do que colocar, eu trabalho muito para isso justamente. Eu vejo, não vou julgar, mas vejo muitos projetos que são hiperestimulantes de uma forma assim Ah, bizarra, onde fica um movimento acelerado e a música acelerada. Então, assim, eu procuro ter aquela música um pouco mais. Nós trabalhamos para ter uma música um pouco mais alegre e tudo mais. Mas toda a música que nós criamos, inclusive do projeto que você participou junto, que é da Turma Tinitati, é é um legado imenso, foram maravilhoso. músicas educativas, sempre pontuais, sempre cada música se refere a uma necessidade da criança, e acho que tá. Você acha que falta muito? Tudo bem que eu crio materiais desta forma, mas você acha que tem material disponível e não é usado? Ou falta material? Como é que é essa questão do público, que às vezes quer outro material, porque as crianças, é lógico, aquilo que é um desafio. Eu não vou cantar aqui, porque senão eu vou estar julgando o nosso coleguinha, mas tem alguns que são super estimulantes, estão E, tocando nas festas e que infantis. fica na cabeça, né? Aquela coisa que gruda, né? E que fica, e Uhum, uhum, pedindo, porque fica na cabeça. Quando você vê, até você, adulto, já tá cantando, né? Porque é uma uhum, coisa que uhum. gruda mesmo na cabeça. Então, é E que proibido, não é proibido? Dá para dividir os dois? Como é que é? Como
psicopedagoga, educadora e mãe? É assim, ó, eu acho que proibido é uma palavra muito forte, porque as crianças estão aí, é o que você falou, as crianças estão no mundo, né? E aí Uhum, eles vão ouvir, se não ouvirem em casa, eles vão ouvir na escola, vão ouvir na festa de aniversário do amigo, vão ouvir, sei lá, no carro, na perua, no transporte escolar, onde for, eles podem ouvir em uhum, outros lugares também. É, o que eu costumo fazer enquanto professora, enquanto mãe, né, na escola, eu costumo oferecer o que as crianças muitas vezes não têm o costume de ouvir. E se eu uhum, sei que as crianças escutam essas que são mais. é, que são os grudinhos, né? Que ficam na cabeça, que não uhum, são tão legais. Então, eu vou oferecer as que são legais na escola. As que eu uhum, acho que são mais pedagógicas, que são mais uhum, educativas, né? Por exemplo, os Gelecas, a turma de Nitácia, eu sempre colocava, eles adoravam a turma de Nitácia, uhum, né? uhum, Enfim, e existem outros desenhos que também são uhum. legais, mas que muitas vezes, eu acho que hoje em dia, nem tanto, acho que os pais estão percebendo mais quais desenhos, né, educativos são melhores para os filhos. Você acha que os E, responsáveis têm essa consciência do que é assim, adequado? não são todos, né, mas eu acho que é um crescente. Eu venho Tá. percebendo isso, né? Que os pais estão tendo um pouco mais de consciência de oferecer um conteúdo um pouquinho melhor para os filhos. Uhum, uhum, Infelizmente, ainda não são todos, né? A gente percebe que tem desenhos que acabam, inclusive, interferindo no desenvolvimento e na criança como um todo em sala de aula. Eu uhum. vejo isso, eu tenho colegas, inclusive, que falam que a criança representa o desenho em sala de aula e aí acaba literalmente fazendo como no desenho, né? Às vezes aqueles desenhos de luta, de super-heróis e tal, e aí a criança começa a interpretar, Inclusive os pequenininhos, Maíra? inclusive os pequenininhos, começam a interpretar os personagens e entram ali no personagem, quando vê eles estão brincando de lutinha ali mesmo e Às vezes fazendo. assistem com os irmãos mais velhos, de repente, né? Sim, sim, exato. E a gente, enquanto escola, né, vai fazendo todo um trabalho para avisar e comunicar esses pais, para tentar conscientizar que não são desenhos adequados para as crianças, né? E o porquê que não são adequados? Porque eles acabam trazendo movimentos que não são legais para a infância, não são legais para a socialização entre eles. Uhum, Mas eu acho que sim, tem melhorado. E é isso, a gente não pode proibir porque eles vão ver em outros lugares, mas a gente pode conversar, né? A gente pode uhum, conversar com as crianças, pode conversar com os pais. Eu tenho filha, né, já maiorzinha, e aí ela ainda não tem celular, mas eu sempre converso com ela. Às vezes em festinha, ela fica lá junto com os amigos, olhando. Eu tento oferecer joguinhos no meu celular, mas que são uhum. joguinhos mais educativos. Então, às vezes, é joguinho até da escola, que a escola, olha só, até a escola já Já oferece uma oferece. porque tem um jogo para ela estudar o inglês, por exemplo, né? Tá. Então, não tem jeito, não tem como falar, não, não vai ver, não vai Uhum, utilizar. uhum, uhum, Vai uhum, utilizar, tá no meu celular, o joguinho do aplicativo da escola tá no meu celular. Em determinados momentos eu coloco lá para ela jogar o joguinho, para estudar o inglês dela lá da escola. uhum. E é isso, a gente vai estabelecendo regras, combinados para a gente tentar ali fazer um meio termo, né? Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Esse detalhe, né? O pai e a mãe têm que estar sempre ali presente, mas nem sempre isso acontece. É possível o pai, mãe, responsável, porque hoje tem várias configurações, né? De às vezes uma criança criada pela avó, pela tia, por mil situações. Aí temos o quê? A saúde mental dos pais que acarreta na saúde mental dos filhos, ou dos sobrinhos, ou da criança que existe naquela casa, naquele lar. Então, assim, o quanto a saúde emocional desses pais, dessa turma aí,
está afetando as crianças. Porque eles também têm aí, se a criança não está dependente emocionalmente ou virtualmente da tecnologia, é quase que um milagre o adulto, né? Não está dependente. Porque É, se você começa, você está ali, de repente, quando você vê, passou 10 minutos fácil. Eu trabalho com a internet, as mídias, e eu não tenho tempo porque a gente está fazendo projeto novo e aí está para cima e para baixo, então realmente não dá tempo. Mas e quem não está ali, não é o produtor, é o consumidor. Como é que está esse outro lado aí e quanto que isso é um problema na primeira infância da criança, que ela vê, ela repete, etc. Hã? Ailane, olha, isso é uma coisa assim que a gente vem discutindo muito. É isso que você falou, ele é o vilão, mas ele não pode ser somente o vilão, né? Uhum, Não tem como uhum. ser, porque é um recurso que tá aqui e que ele pode ser funcional também. Sim, E claro. pais usam. E as crianças são reflexo. Não tem como. Você tá. A minha diretora da escola, ela fala muito isso. Ela fala assim: você tá numa fila de supermercado, você não consegue não pegar o celular e ir lá olhar os seus stories, por exemplo, né? Ou olhar os alimentos Verdade. enquanto você está esperando. E a criança olha aquilo. Por mais que você fale, não, sai do celular, você vai ficar o dia inteiro no celular, mas quando você vê, você está lá no celular também, passando ali, olhando, enquanto você está esperando. Então, eu acho que você tem que saber ali, é isso. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Você vai mediando. Você pode deixar a Uhum, criança um pouquinho. Você tem que se perceber enquanto adulto também, porque você é o adulto e você precisa se perceber. Olha, existem já alguns recursos, né, que o próprio celular te coloca ali. Você pode programar para limitar o tanto de acesso, né, na internet, nos aplicativos. O celular vai te avisando. Acho que são uhum. recursos válidos para nós adultos, né? Porque acho que a gente também precisa Você se. usa? Eu não, não uso, porque não dá tempo, mas você usa? Há uma necessidade, você acha? Olha, eu uso, eu coloquei no meu para ver se eu estava usando demais, Tá. porque eu achei, chegou uma hora que eu achei que eu estava usando muito, mas Uhum. eu nunca extrapolei o tempo lá que eu coloquei, o celular nunca me, Eu te é, conheço, eu não me mandou. acreditaria mesmo que você estaria extrapolando neste É, lugar. mas chegou um momento que eu comecei a ficar preocupada, porque é isso, a gente Uhum. começa a passar lá e quando você vai ver, você fala assim, ah, não, mais 5 minutinhos eu já vou deitar. Quando você vê, você já, já tá lá horas, né, no celular e olhando, aí você se distrai vendo uma coisa, aí você vai ver outra, daqui a pouco você vai ver outra, e quando vê, passou, né? E eu Uhum. acho assim, eu vou te falar, eu sempre falo na escola, tanto eu quanto outras professoras, a gente sempre conversa sobre o ócio na infância. Muitos adultos acham que a criança não pode exercitar o ócio, não pode ver uma criança parada sem fazer nada. Coitada dessa criança, está esperando o almoço chegar no restaurante, por exemplo, não chegou o prato, e então eu vou dar o meu celular para ele ficar olhando enquanto está esperando. Ou nós estamos na fila esperando e a criança não consegue ficar Isso é esperando, então muito interessante, porque eu tenho uma consciência, mas eu não tinha tido esse olhar. Do tipo assim, ai. Dá uma agonia no adulto em olhar uma criança que está num momento naturalmente do ócio, assim como funciona a vida. Tem dia que não vai acontecer muita coisa. exato, o ócio é natural, ele faz parte. E digo mais, através do ócio é que a criança exercita a criatividade. Porque quando ela não está fazendo nada, ela vai pensar no que vai fazer. Se a gente Uhum, entrega tudo de mão beijada, ela não está fazendo nada, eu vou dar um livro para ela desenhar, um caderno de desenho para ela. Ela não está fazendo uhum, nada, eu vou dar meu celular. Ela não está fazendo nada, vou inventar uma brincadeira. uhum. Legal, você pode fazer isso também com seu filho, você pode inventar brincadeiras, não estou dizendo que não. Eu acho que os estímulos, eles são muito importantes, né? São válidos, mas o ócio também é legal. E a gente Uhum, fala isso na escola, que muitas vezes na escola, enquanto professores, né, a gente tem essa coisa de, não, agora eu vou dar essa atividade, agora eu vou fazer isso, eu vou dar essa brincadeira. E aí muitas vezes a gente chega no parque e aí a criança pergunta: hoje a gente vai brincar do quê?
Eles não sabem porque mais brincar. não sabem do que brincar. Exato. Uhum, E aí, quando você uhum. fala, quando você só solta as crianças e fala brinquem, eles ficam perdidos, sem saber brincar do quê? Isso é muito interessante, porque eu conheço a outra, uma outra professora, Thais, e ela dá assessoria para dentro dos prédios e dá aquela interação, crianças brincarem ali, tem uma monitoria, Vamos- monitoria, um monitor. Aquele monitor de festa vem Sim, para o prédio. E é muito sim, comum, por mais que vocês acreditem, achem que isso não deve, isso é muito comum hoje. E ela falou que ela teve essa fala que as crianças costumam ficar meio perdidas sem ter a monitoria, elas não sabem inventar, elas não isso. sabem o que fazer. Eu achei isso tão curioso, porque nós, pelo menos no meu tempo, meus filhos também, ficava ali naquele ócio, naquele momento, a gente fala assim. Vamos brincar disso? Vamos fazer aquilo? Vamos. Aí dava briga e um quer uma coisa, outro quer outra, mas acho que faz parte que a gente tava já, Briga, daqui a já pouco já faz as nós já estávamos exercitando a democracia, que é tão difícil hoje pazes. das pessoas respeitarem a opinião. Nossa, olha como é interessante isso. O mundo não ser um cardápio, não está ali pronto para gente, não está estipulado o que você precisa fazer, e a gente exercita, de certa forma, a democracia ali, onde eles fazem a invenção deles, o momento deles. É muito interessante. E você costuma fazer esse exercício para que eles brinquem, para que eles Para que façam a atividade que eles quiserem. E aí, como é que eles estão exato. se saindo com isso? Olha, tem dia que é isso. Eles falam: "Ai, hoje você vai fazer o quê pra gente?". Eu tenho o costume de sempre, para o momento de chegada deles, né, eles chegam na escola às 7h30 da manhã. E aí eu Uhum. chego um Muito pouco cedo, ai pouco que antes, dó. sala, arrumo alguns brinquedos, arrumo uns cantinhos para eles brincarem. E, e eu percebi que é isso, as crianças vão chegando e vão perguntando: o que que você preparou para a gente hoje? O que que Uhum. você, o que que você vai fazer para a gente hoje? E aí eu comecei a propor algumas vezes na semana deles chegarem e não ter nada na sala. Tá, E aí eu tá. pergunto para eles: o que que vocês querem Querem fazer hoje? fazer hoje. É Exato. interessante isso. Acho E que aí para. eles vão criando. Eles vão criando, eles vão brincando, eles vão interagindo entre eles, porque a interação entre eles está ficando prejudicada também, não só, né, Lani, mas assim, acho que até entre os maiores, por conta dessa questão de celular, de televisão, eles não conversam mais. Uhum. Eu percebo, inclusive, que as crianças que vieram da pandemia são crianças que Ah. conversam muito menos do que São os as outras. nascidos da pandemia, tem eles, né? Que foram os que Sim, foram criados e que cresceram ali, os 2 primeiros anos, que são os anos importantes, são crianças da pandemia, que passaram em casa com os pais, com adultos, sem interação com outras e crianças. muitas vezes esses pais precisavam trabalhar online, Uhum, né? E aí deixavam as crianças também sem julgamentos, né? Mas eles deixavam na televisão porque precisavam trabalhar e não tinha rede de sim. apoio, escola, tudo fechado, o que que faz? Então essas Uhum, crianças interagiam com outras crianças, muitas vezes não tinham irmãos, né? Ou se tinham, uhum, era só ali entre um irmão e outro. E aí uhum, o que essas crianças que vieram desses anos de pandemia, eles realmente são crianças que não conseguem brincar, que não conseguem interagir, que têm um tempo muito curto de concentração de uma brincadeira para outra, de uma uhum. atividade para outra. Então, É. é importante a gente saber realmente mediar. Essa era informatizada, ela é importante, né? A gente Uhum. fazer pesquisas, muitas vezes em sala de aula mesmo, as crianças perguntam alguma coisa, eu falo, peraí que eu vou procurar, e a gente já procura ali direitinho, e olha, é isso, olha só, esse daqui, Uhum. Ah, essa é uma interação maravilhosa em sala.
exato, exato, você já consegue olhar ele na hora, né? Você não vai, não fala assim, ah, gente, espera um pouquinho, olha, amanhã eu trago para vocês. Não, na hora você já consegue ver, já consegue ir atrás, já consegue procurar, tirar a dúvida, né, deles. É muito legal, Uhum, mas tem que saber como, quando e por que utilizar. uhum, uhum. Nossa, é muito, são muitos assuntos. Inclusive, eu acho que esse da pandemia nós podemos até guardar um pouquinho mais para uma só para falar sobre ele, principalmente como a gente consegue auxiliar essas crianças a ter um desempenho, a ter uma interação, porque eu acho que deve ter um resquício ainda dentro dessa criança. Eu acho que deve ter. Eu vejo que meu filho não passou por aquele momento assim, né? Que é aquela adolescência, 15 anos, festa de 15 anos. Ele estava dentro de casa, é a mesma situação, então tem digamos, o mal do momento dele. E acho que Aham, as crianças também devem ter aí o mal do momento delas. sim. É, assim, nós vamos ter que fechar, já está quase terminando, mas eu queria mais uma. É rápido, né? Pois é. Eu tenho mais uma pergunta, assim, porque você não cuida somente dos pequenininhos, mas você, como psicopedagoga, atende depois lá na frente. Então, essa turminha que você já deu aula lá atrás, você já teve que pegar como um reforço, como um apoio, como um trabalho psicopedagógico para poder apoiar, seja para a faculdade, seja para outros lugares. Quando não se tem a atenção devida nessa primeira fase, onde que aparece o problema? Já é logo em seguida ou pode aparecer só lá na frente? Como é que é? As duas coisas, Lani. Hum, É, a gente percebe assim, é o que a gente falou, né? Essa primeira fase, ela é de suma importância para o desenvolvimento integral da criança. uhum. E a gente percebe que quando a criança ela é bem acolhida, ela é ouvida, é, ela consegue conversar, ela consegue se expressar, ela se sente à vontade para Para os ser criança. leigos, o que é ser acolhido? O que é acolher uma criança, tanto em sala de aula quanto em casa? Olha, a gente acolhe uma criança em sala de aula a todo momento. A gente Hum, acolhe quando a criança chega, por exemplo, naquele processo de adaptação da criança, que a criança está conhecendo a escola, conhecendo os professores. Você acolhe tanto a criança quanto a família. uhum, É, acolhe tudo que a criança traz de casa, né? Você acolhe a família, você acolhe os momentos que essa criança viveu em casa, os problemas que essa criança passou ou passa em casa. A gente tem muitas crianças que às vezes sofreram violência, tem crianças uhum. que, é, sei lá, por exemplo, a criança que entrou na escola, mas porque a mãe tá grávida, o irmãozinho já tá para nascer, e aí a criança parece não ser um problema São tão dois grande, né? momentos, né? Não é nada. Não é, para aquela criança é alguma coisa. Essa criança precisa ser acolhida por nós, né? Uhum, Tanto quanto pelos familiares, né? Mas na uhum, escola a gente acolhe a vida dessa criança, não só a criança, mas a vida que essa criança traz com ela, porque ela traz uma bagagem. A criança não é nula ali, né? Não é só o uhum, corpinho dela, uhum, traz com ela toda uma bagagem. E acolher é isso, é você trazer, você saber que essa criança tem essa bagagem. É você acolher uhum, no choro, é você acolher nas preocupações, é você escutar essa criança. Você acolhe também quando você educa, estabelece limites combinados, porque as crianças eles precisam também dos limites, né? Eles uhum, pedem os uhum. limites. Eles É, testam nossos limites, né? e Isso que você está falando, que é para uma outra, dá uma outra live, mas assim, mas a criança, ela chama atenção para que ela perceba que você está cuidando dela, por mais que ela fale, você é chato, eu não gosto de você, mas é o momento dela, mas que ela está ainda pedindo socorro por alguma outra por situação. alguma coisa, exatamente. Isso acontece muito. Eu tenho várias colegas que relatam, eu em sala de aula, crianças às vezes que
tem alguns comportamentos, né, que não são muito comuns para essa idade, mas que é um comportamento de isso, é pedido de socorro mesmo, que está acontecendo alguma coisa. E aí você, enquanto educador, enquanto profissional da educação, inclusive como psicopedagogo também, né, Uhum, uhum, acolher e saber o que que essa criança está te falando, muitas vezes sem falar, porque tem crianças que não, uhum, né? Crianças, às vezes, atípicas, que não falam porque, né, não conseguem se expressar oralmente, mas que uhum, elas vão se comunicar com você de alguma outra forma. Às vezes a criança é uhum, muito pequena, né? A gente atende lá na minha escola, crianças de 0 até 3 anos. A gente já uhum. teve prefeitura, não na minha escola a gente nunca teve, mas eu sei de relatos de escolas de amigas que tiveram crianças com 15 dias. Como que é você como que é você acolher um bebezinho de 15 dias, né? Tanto o Nossa, bebezinho, que. Ai, meu coração. essa mãe, e é sem julgar mesmo, porque essa mãe muitas vezes Sim, ela precisa não é uma necessidade, não, ninguém desse, é, faz isso. é, Temos. ai, já tá Ai, acabando. temos um minutinho, mas eu queria, assim, para uma última mensagem, a gente fechar aqui com chave de ouro esse nosso primeiro momento aqui, que você é o primeiro de muitos, uma frase aí para que essas mães possam receber, mães, pais, receber aí uma palavra de conforto de que estão no caminho certo. Olha, tenho orgulho do maternar de vocês, tenho orgulho dos filhos de vocês, vocês são capazes, né? Eu acho que a gente está aqui, tá todo mundo junto no mesmo barco, e acho que todo mundo, o que a gente pode fazer é dar a mão, ninguém nasce sabendo. Acho que a gente pode sempre ir atrás de mais informações, ir atrás de melhorar mesmo, né? De saber mais Uhum. para fazer sempre o nosso melhor. Minha avó sempre falava isso. Seja o que você for na vida, você tem que fazer o seu melhor. E acho que é isso. A gente tem que sempre tentar fazer o nosso melhor. Quero agradecer novamente a Maíra Banhesa por dividir aí o seu conhecimento, a sua experiência com a gente aqui no nosso ninho. E o Cuidando do Ninho é esse lugar, é um lugar de fala, é um lugar para a gente trocar experiência, trocar figurinha, melhorar todo dia um pouquinho, né, Maíra? É isso. Ai, eu que te agradeço. Eu adorei nossa conversa. Foi muito boa. Não vejo a hora das próximas. Então, se você gostou, então dá aquele like, compartilha com as migas, com os amigos. E no próximo, se eu não me engano, o nosso é sobre pressa, sobre acelerar a infância. Vamos falar sobre isso. Mas até o próximo Maravilhoso. ninho. É isso. Tá. Maíra, muito Obrigada. obrigada, pessoal. Muito obrigada. Beijo. Até o Tchau, próximo tchau, nosso gente. ninho. Cuidando do ninho. Um beijo. Beijo.